Olá, irmãos. Estamos começando a segunda de 4 aulas sobre o ensino. Hoje nós vamos falar sobre as motivações do Ministério do Ensino. E vamos começar falando sobre as responsabilidades da educação cristã. Nós, pessoas que fomos chamados pelo Senhor para sermos educadores, para educarmos as pessoas dentro dos princípios da educação cristã, sejamos nós pastores, professores de escola bíblica dominical, professores de seminários teológicos, pais, nós que recebemos o chamado de Deus para conduzir as pessoas através do ensino das Sagradas Escrituras, nós temos a grande responsabilidade de suprir as necessidades espirituais daqueles que nos rodeiam. Nós devemos conduzir a Cristo aqueles que ainda não são igreja e devemos ensinar a igreja a ser igreja e a se posicionar como igreja e influenciar a sociedade através da igreja. Essa é uma parte fundamental do mandato educacional da igreja. Na primeira aula eu falei sobre o mandato educacional, que é o entendimento de que a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, além de ser uma comissão evangelizadora, além de ser uma ordem para irmos e proclamarmos o Evangelho, é uma ordem também para ensinarmos, é um mandato educacional para irmos e fazermos discípulos de Cristo e ensinarmos esses discípulos a viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Esse é o mandato educacional da igreja. A igreja ela tem algumas necessidades que precisam ser supridas pelo ensino cristão, pela educação cristã. A primeira necessidade que a igreja tem e que precisa ser suprida pelo ensino é que ela precisa aprender a ser igreja, a diferenciar-se do mundo. A igreja precisa ser diferente do mundo, na sua forma de ser, na sua forma de agir. A igreja precisa se diferenciar do mundo, ela precisa ser igreja, não apenas mais uma instituição que existe, não apenas mais um grupo de pessoas que se reúnem. Para falar sobre essa necessidade, vou trazer o exemplo da carta aos Coríntios. Quando Paulo ele dá instruções à igreja de Corinto, através de algumas informações que chegaram a ele escreve a carta para tentar solucionar alguns problemas que estavam surgindo no seio daquela igreja. E aí ele vai tratar alguns problemas, alguns assuntos que eram importantes de se tratar e que é relevante que nós pensemos também nesses assuntos, nesses temas que Paulo trabalhou com a igreja de Corinto. Então, a primeira é a questão da unidade versus o partidarismo. Paulo fala que ele recebeu informações de que havia dissensões, haviam discórdias entre os irmãos. E Paulo afirma que, até certo ponto, ele crê que realmente houvessem esses grupinhos, esses partidarismos acontecendo. E fala que isso até era bom, porque dessa forma iriam se manifestar aqueles que realmente eram a igreja de Cristo. Outro assunto que Paulo vai tratar com a igreja de Corinto é a questão do amor e concórdia versus a intolerância. E ele vai trazer a questão do litígio entre irmãos, ou seja, de irmãos levarem causa na justiça contra outros irmãos, ao invés de procurarem viver os ensinamentos de Cristo, aquilo que Cristo tinha deixado como orientação para a igreja, da forma que Cristo resumiu e simplificou os 10 mandamentos, né? Ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao invés de viver essa verdade cristã, eles estavam levando seus irmãos
aos tribunais e apresentando queixas judiciais contra os seus irmãos. Uma outra questão que Paulo vai tratar nessa carta aos Coríntios é a questão da vida santa e ilibada versus uma vida contaminada por costumes mundanos. E aí ele vai trazer uma série de costumes, uma série de coisas abomináveis que estavam acontecendo naquela igreja, um monte de costumes mundanos que estavam entrando naquela igreja, e ele vai combater através do escrito que ele entrega, que ele envia a essa igreja. Uma fé pura e simples versus uma fé contaminada pela lógica filosófica. Então, se nós olharmos para o exemplo dessa carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós precisamos pensar a forma que nós, como igreja, vamos nos diferenciar do mundo. O mundo vive dividido em grupinhos. Na sociedade lá fora, esses partidarismos são normais. A questão de grupos querendo se impor a outros grupos, guerras de interesses, brigas de interesses entre grupos opostos, grupos políticos entrando em disputa no momento atual que nós estamos, de pandemia, de muitas pessoas morrendo, de muitas contaminações, mas também de muitas recuperações, de muitas curas, com o Covid-19, e os políticos querendo fazer guerras políticas, uma guerra da direita contra a esquerda, da esquerda contra a direita, e aí às vezes o povo fica meio de lado nessas questões. O interesse real do povo, o interesse real de solucionar esses problemas, eles ficam de lado porque vale muito mais a disputa que eu tenho de discursos, ainda mais nesse momento que estamos em um momento de eleições também, é mais importante do que resolver realmente o problema. O amor. A igreja, ela é reconhecida, nós somos reconhecidos pelo amor. O apóstolo João, ele vai dizer que nós vamos demonstrar que nós realmente amamos a Deus a partir do momento que nós demonstramos o nosso amor pelo nosso irmão. Porque Deus nós não conseguimos ver, mas o nosso irmão nós vemos e ele está constantemente conosco, diariamente nós estamos vendo, semanalmente nós estamos vendo. Se eu não consigo amar o meu irmão ao qual eu estou vendo, como é que eu vou conseguir amar a Deus, o qual eu não consigo ver? E o próprio Jesus Cristo diz que nós seremos os seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Nós, como igrejas de Cristo, precisamos assumir atitudes, assumir posicionamentos que nos diferenciem do mundo. Uma outra necessidade que a igreja tem e que o ensino cristão precisa trabalhar é a necessidade de aprender a posicionar-se como igreja. E aí nós temos o exemplo da igreja de Jerusalém, que no seu início, embora fosse igreja, estava agindo como sinagoga. E Deus precisou fazer algumas coisas para forçar essa igreja a se posicionar como igreja. Deus os forçou, os espalhando para diversos lugares, a partir ali do martírio de Estevão, da perseguição que foi movida por Saulo de Tarso e uma série de outras coisas que foram acontecendo naquele momento inicial. Deus os espalhou para diversos lugares e nesses lugares eles começaram a se posicionar como igreja, não como uma extensão do judaísmo, não como uma seita do judaísmo, mas como igreja, e começaram a proclamar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Deus os impeliu a essa pregação aos gentios. Um grande exemplo é o exemplo de Pedro, que todo mundo conhece, as narrativas de Atos, onde ele
está em uma determinada residência, ele está ali perto da hora do almoço, devia estar cheio de fome, e de repente se desenrola, né? Aparece um lençol se desenrolando nos céus para ele, e uma ordem para que ele comesse aqueles animais, né, aqueles alimentos que estavam naquele lençol. E ele responde: não, Senhor, imagina, jamais eu vou comer alguma coisa que seja impura. E Deus fala para ele: rapaz, deixa de ser bobo, quem está falando com você sou eu. Pare de tornar impuro aquilo que eu já santifiquei. E aí, passado isso, chegam alguns homens por ordem de Cornélio e mandando chamar, e o Senhor manda que ele vá com eles. E ele vai, chega na casa de Cornélio, ele prega, e pessoas recebem o Senhor Jesus Cristo, são batizadas, recebem o selo do Espírito Santo. Pedro, ainda antes de Paulo se tornar o apóstolo do gentio, Pedro também foi enviado por Deus aos gentios para proclamar a eles o evangelho e levar a eles a salvação em Cristo Jesus. E aí finalmente nós temos nas narrativas também de Atos, lá no capítulo 15, o Concílio de Jerusalém, que foi convocado para se definir uma vez por todas a situação dos gentios que se convertiam. Deviam eles cumprir a lei? Deviam eles se circuncidar? Deveriam cumprir todos aqueles preceitos da lei? Então a igreja se reuniu, a liderança da igreja se reuniu, representantes da igreja de Antioquia, que era uma igreja que estava instalada em uma cidade cosmopolita, uma cidade que era um centro comercial, de onde vinham produtos do mundo inteiro e para onde iam mercadorias do mundo inteiro, uma cidade que estava acostumada com diversas culturas. E foi uma cidade em que muitos gentios faziam parte da igreja naquela cidade, e era uma igreja que era altamente evangelizadora. E os representantes da igreja de Jerusalém, que entendiam ainda de forma não tão clara a forma de participação dos gentios na igreja, eles entendiam que aqueles que se convertiam tinham que se tornar judeus, tinham que se judaizar, viver as práticas judaizantes, para assim então se tornarem cristãos. E nesse concílio são tomadas algumas decisões, e é decidido que os gentios não precisam cumprir toda a carga da lei para se tornar cristãos, devendo simplesmente se abster das relações sexuais ilícitas, de comer carne sufocada e de comer carne sacrificada a ídolo. Se resumiu a isso as restrições aos gentios. Se reduziu a isso as restrições aos gentios que passavam a fazer parte da igreja cristã. Assim, a igreja aprendeu a se posicionar como igreja e não como uma seita judaica. E nós, igreja, no século 21, no meio dessa pós-modernidade louca, nós precisamos aprender a nos posicionar como igreja, não como mais uma instituição no meio desse mundo. Recentemente, 2 líderes de 2 religiões cristãs, tomando posicionamentos de repensar posturas e atitudes e indo de forma contrária à Bíblia. Entre esses líderes, um pastor que diz que a Bíblia precisa ser ressignificada, que a Bíblia é um livro muito antigo e que muitos dos seus preceitos ficaram para trás e que ela precisa ser ressignificada. Essa teologia liberal que tenta ressignificar algumas coisas que são princípios inegociáveis da Igreja de Cristo, das Sagradas Escrituras, não podem se infiltrar nas nossas igrejas. As nossas igrejas precisam se posicionar como Igreja de Cristo. Uma outra necessidade que nós precisamos suprir enquanto ensinadores da igreja é a necessidade que a igreja tem de aprender a gerar igrejas. A não ser só um grupo que se reúne em um determinado lugar, está tudo legal, nós estamos aqui, nós nos reunimos, nós louvamos, nós adoramos.
mas que não sai para proclamar o Evangelho e para levar outras pessoas a conhecer ao Senhor Jesus Cristo e implantar outras comunidades locais que também vão adorar ao Senhor, que também vão prestar cultos ao Senhor. A igreja precisa aprender a gerar a igreja. Só se é possível gerar a igreja quando se aprende a ser igreja e se aprende a se posicionar como igreja de Cristo Jesus. A partir do momento que nos entendermos como igreja, aprendermos a ser e agir como igreja, a nos posicionar como igreja, nós vamos ser capazes de gerar igrejas. E aqui cabe o exemplo da igreja de Antioquia. É muito interessante que foi no meio da igreja de Antioquia, foi na cidade de Antioquia, que pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. E não foi uma denominação que eles receberam de si próprio, mas foi uma denominação que eles receberam dos de fora. E quais eram as características dessa igreja de Antioquia? A primeira coisa é que seus mestres, profetas e doutores ensinaram, além de ser e se portar como igreja, a também gerar igreja. O relato bíblico do livro de Atos vai dizer que nessa igreja tinham mestres, profetas, doutores, e esses homens foram eficientes na sua tarefa de ensinar essa igreja a ser igreja, a se posicionar como igreja, mas também a gerar igreja. Eles se sentiam e se comportavam como parte de uma igreja criada para se universalizar e não para se acomodar como uma seita judaica. Já falei da questão do cosmopolitismo na cidade de Antioquia. Muitas pessoas de muitos lugares do mundo, com muitas culturas diferentes, com muita forma de agir diferente, passavam por aquela cidade constantemente. Ela era um entreposto comercial. Diversas estradas levavam até Antioquia. Antioquia tinha um porto muito importante e ali era o encruzamento onde muitos povos e muitas nações se encontravam. E acostumados a se relacionar com essas pessoas de locais diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, a igreja entendeu que ela precisava também levar o Evangelho para essas pessoas de línguas, hábitos, culturas diferentes. E um dos grandes fatores para a expansão inicial do cristianismo foi a atuação da igreja de Antioquia. Era uma igreja que tinha toda essa questão, essa visão diferente de outras culturas. Ela era uma igreja que, além disso, era uma igreja que, por estar em uma cidade muito importante, com certeza tinham irmãos que tinham condições financeiras, e essa igreja sustentou a obra missionária de Paulo, de Silas, Barnabé. Eles investiram na proclamação do Evangelho a locais muito além do local onde eles estavam reunidos. E uma última necessidade da igreja que precisa ser ensinada pelos ensinadores cristãos é a necessidade de que ela tem de aprender a esperar Jesus. A igreja precisa ter a volta de Cristo como algo real e iminente, algo que é real e algo que vai acontecer muito em breve. Não algo que vai acontecer, sabe-se lá quando, que nós vamos morrer, outras pessoas vão nascer, vão crescer, vão envelhecer, vão morrer e outras virão e ainda não vai se dar a volta de Cristo. Nós devemos viver hoje como se a volta de Cristo fosse acontecer ainda hoje. A igreja deve aguardar ansiosamente a volta de Cristo. A volta de Cristo tem que ser algo que a igreja deseja e almeja. Essas necessidades, elas precisam ser supridas pelo ensino cristão, através de um ensino saudável, ortodoxo, um ensino baseado amplamente nas Sagradas Escrituras, para que essas necessidades da igreja venham ser supridas. Além de um envolvimento ativo
com o mandato educacional que o Senhor deixou para a igreja, de irmos e ensinarmos a obedecer todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, tudo aquilo que nós temos aprendido através das Escrituras. Então, a primeira motivação que nós temos para o ensino cristão, para o ministério de ensino, são as necessidades da igreja e também as necessidades da sociedade onde nós estamos inseridos, onde a nossa igreja está inserida. E o segundo fator que deve motivar a nossa atuação como ensinadores cristãos são os impulsos que nós recebemos para ensinar. Existem algumas coisas, algumas características que precisam nos impulsionar ao ensino. Nós já temos entendido que o ministério, nós já temos entendido o que é o ministério de ensino, a importância do ministério de ensino e as suas responsabilidades. Mas é de suma importância nós compreendermos o porquê do ensino. Sem ele, o nosso trabalho será ineficaz. Sem entendermos o porquê, sem esse porquê bem entendido por nós, todo o nosso trabalho de ensino será totalmente ineficaz. Não adianta apenas saber o que e como ensinar. É o porquê ensinar que vai nos impulsionar nessa nossa tarefa. Esse porquê só terá força suficiente se houver na vida daquele que ensina. Nós, pastores, professores de escola bíblica dominical, professores de seminário, pais, mães, homens mais experientes, mulheres mais experientes. Esse porquê só terá força suficiente quando houver na nossa vida os seguintes fatores. O primeiro deles é a plenitude e a presença do Espírito Santo. Essa plenitude ela é um privilégio e uma exigência para todos os crentes. Algumas passagens bíblicas que nós podemos citar vão nos mostrar que essa plenitude do Espírito Santo, ela além de ser um privilégio de todo crente, ela é também uma exigência para todo crente. Se nós formos lá em João, capítulo 14, versículo 17, nós vamos ter a seguinte orientação. O Espírito da verdade, o mundo não pode perceber, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive em vocês e estará em vocês. Atos, capítulo 2, versículo 38, fala o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos, capítulo 19, versículo 2, fala o seguinte. Vou ler também o versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo vai perguntar sobre qual batismo que eles receberam, aí falaram que receberam o batismo de João, e aí ele fala para ser batizado também em nome de Jesus, e eles receberiam o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Além de ser um privilégio de todos os crentes, não de um ou outro, ou daquele que
tem uma capacidade melhor para buscar essa plenitude, ou a partir de algum merecimento próprio, mas todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo, eles recebem também o Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo passa a habitar em suas vidas e eles precisam buscar se encher do Espírito Santo, para que eles possam ser capacitados pelo Senhor a viver de forma que agrade o Senhor nessa vida, e para que eles possam ser capacitados pelo Senhor para cumprirem aquilo que o Senhor deu a eles como mandamento, como chamado. E nós precisamos nos encher, ter essa plenitude do Espírito Santo na nossa vida, para nos impulsionar também ao ensino. Essa plenitude do Espírito Santo, ela foi concedida para motivar a ação do cristão. Quando não há a presença do Espírito Santo, nós nos sentimos forçados a apelar para meios superficiais, para meios artificiais. A nossa atuação vai ser uma atuação a partir da nossa força humana, mas a partir do momento em que nós confiamos em Deus, dependemos de Deus, e o Espírito Santo está na nossa vida, agindo na nossa vida, nos impulsionando, nós vamos agir. A nossa ação ministerial vai ser uma ação de acordo, não com os nossos métodos, mas de acordo com a orientação de Deus, o Pai, com a orientação do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo aumenta o nosso desejo de servir a Deus, né? Atos capítulo 1, versículo 8, traz uma passagem que é muito conhecida e que é muito trabalhada no meio pentecostal, a ideia de que nós receberíamos poder quando descesse sobre nós o Espírito Santo, e dessa forma nós seríamos testemunhas de Cristo em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Essa palavra poder, ela pode ser entendida como capacitação. Ao nós recebermos o Espírito Santo na nossa vida, nós recebemos a capacitação, e essa capacitação nos leva, nos impulsiona a querer fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. A partir do momento em que nós entendemos que o ensino das Escrituras tem como alvo levar as pessoas a conhecer Jesus, a ter um relacionamento com Ele, a obedecer às suas ordens, e que o Espírito Santo foi enviado para nos conduzir no conhecimento de Deus e das coisas espirituais, essa presença é imprescindível àqueles que trabalham no ensino das Escrituras Sagradas, no ensino cristão. Um outro fator que deve impulsionar, deve motivar a nossa atuação no ensino cristão são os alvos e os objetivos desse ensino. Eu vou trazer aqui a citação de um dos autores que eu estou utilizando para preparar essas aulas, Hurst, o nome dele. Não sei se eu estou pronunciando certo, H-U-R-S-T, né? Os irmãos aí que são bons no inglês podem me corrigir se minha pronúncia estiver errada. Ele fala o seguinte: outro grande fator motivante na vida do mestre é apreciar adequadamente e compreender os alvos e objetivos do ensino cristão. A importância destes alvos, sua prioridade, seu nobre propósito eterno, sua eterna retidão, cativam e prendem a atenção do mestre. Em compensação, estes alvos e objetivos tornam-se nele a motivação que o impulsiona. A educação cristã, ela implica em muito mais do que simplesmente dar aula, simplesmente transferir ou compartilhar conhecimento. Ela é implantar, né? A educação cristã é implantar a palavra de Deus de modo sistemático e com objetivos que se definem claramente. Um professor muito bem preparado, com excelentes recursos e com aprendizes muito interessados, mas com alvos errados, não chegará a lugar nenhum.
O alvo é fundamental. Alvos certos guiarão o professor no seu ensino e no relacionamento com os alunos. Alvos certos levarão o professor a se aperfeiçoar. Alvos certos devem ser expressos com relação ao aluno, visando o seu desenvolvimento. Alvos certos orientam a escolha do material didático, visando a contribuição que trará à vida do aluno. Nós precisamos ter alvos certos, pois esses alvos eles vão ditar qual é a forma que nós vamos nos relacionar com os nossos alunos. Se eu tenho alvo errado, eu simplesmente vou me preocupar em transmitir um caminhão de conhecimentos, dar um monte de informação para esse meu aluno, mas eu não vou ter um relacionamento de amor com esse meu aluno, de querer levar a ele o conhecimento, porque o que me motiva é o amor que eu tenho por ele, que foi me ordenado pelo Senhor Jesus Cristo. Aos alvos certos vão me levar a querer sempre me aperfeiçoar. Não vai ser suficiente para mim dar uma aula mediana ou passar conhecimentos que eu não tenho tanta base para estar falando dele, mas vai me levar a me aperfeiçoar, a procurar conhecer mais, a procurar me preparar melhor para ministrar uma aula melhor. Os alvos certos precisam ser expressos com relação ao aluno, visando o desenvolvimento do aluno. O alvo, o ponto central do ensino cristão não é o professor, mas sim o aluno e o relacionamento que ele vai desenvolver com Deus a partir do ensino que eu estou ministrando a ele. Os alvos do ensino cristão devem ser traçados, tendo sempre em mente o aluno e o seu desenvolvimento, o nosso aprendiz e o seu desenvolvimento. Seja como professor de escola dominical, como eu já falei algumas vezes, né? Seja como professor de escola dominical, como um pastor, como um professor de seminário, mas também como pais. A forma que nós ensinamos, a forma que nós corrigimos os nossos filhos, precisam ter como objetivo o desenvolvimento deles, o crescimento deles. A forma que nós ensinamos, educamos e conduzimos os nossos filhos devem ser pensando no bem dele. É interessante que nós tivemos no mestrado, aqui no Seminário Teológico Betel, uma aula com o pastor Leonardo Matias sobre a consagração dos filhos ao Senhor. E aí falando uma série de coisas, e entre essas coisas estava falando da questão da educação cristã dos filhos, da educação, e a questão é, quando eu vou ensinar, quando eu vou corrigir o meu filho, não é porque a atitude dele me chateou, me deixou chateado, e aquilo ali não, eu tenho que tomar uma atitude porque isso me chateou, porque isso me magoou. Eu devo corrigir, eu devo educar o meu filho, eu devo ensinar ao meu filho porque eu o amo e porque eu entendo que aquela atitude que ele teve não é uma atitude que seja legal para ele, não é uma atitude que vai trazer bons resultados para ele no futuro, e porque eu o amo, eu preciso alertá-lo para que eu não o veja sofrer as consequências das suas atitudes erradas, das suas escolhas erradas. Da mesma forma, é quando eu estou na igreja, eu sou um professor de escola bíblica dominical e eu vou conduzir pessoas através do ensino. O alvo não sou eu, não é demonstrar o conhecimento que eu tenho, não é demonstrar que eu conheço muito sobre determinado assunto. É a preocupação de levar essas pessoas a conhecerem a Jesus Cristo, se tornarem parecidas com Jesus Cristo e proclamarem Jesus Cristo onde elas estiverem.
Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo como um professor de escola bíblica dominical. A palavra de Deus está no centro desse ensino e o maior beneficiário desse ensino é o meu aluno. Os alvos certos vão orientar a escolha do material didático que eu vou utilizar, visando sempre a contribuição que esse material trará à vida do aluno. Não é porque é um material bonitinho, porque é um material barato, porque é um material que a denominação disponibiliza, é um material que vai trazer contribuição à vida do meu aluno. E seja qual for o material didático que eu for selecionar, ele tem que ter essa característica de trazer contribuição para a vida do meu aluno. E nós precisamos ter, para fecharmos esse nosso estudo de hoje, essa nossa aula de hoje, ter em nós uma compulsão íntima que nos leve a ensinar. E aqui mais uma vez eu cito Hust: o mestre tem uma visão completa da sua tarefa, incomparável, de sentir brotar no seu íntimo a compulsão a ensinar. O impulso para ensinar, essa compulsão para ensinar, deve resultar da obra do Espírito Santo concedendo a nós a sua plenitude e nos ensinando, mas também do mandamento divino, do mandato educacional da igreja de irmos e fazermos discípulos, ensinando esses discípulos a guardarem todas as coisas que o Senhor Jesus disse, do amor que nós temos pelo aluno e dos resultados desse ensino. Então, se eu quero buscar uma motivação para ensinar, eu quero entender o porquê da minha ação como ensinador cristão, eu preciso entender que esse impulso tem que vir da obra do Espírito Santo na minha vida, tem que vir do mandamento, da compreensão que eu tenho do mandamento que o Senhor deu de ensinarmos as pessoas a guardarem aquilo que o Senhor ensinou. E guardar aqui está relacionado a praticar, a colocar em prática, a viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou e ensinou. Esse mandato deve me impulsionar a ensinar. Eu devo ensinar porque eu tenho um amor enorme pelo meu aluno e eu quero ver o crescimento dele, eu quero ver o meu filho, eu quero ver o meu aluno da escola dominical, eu quero ver o meu aluno no seminário, eu quero ver aquele rapaz mais novo que eu, como uma pessoa com um pouco mais de idade, vou ajudar na instrução dentro das Sagradas Escrituras, dentro da prática cristã. O amor por essas pessoas deve nos motivar a ensinar, deve nos impulsionar a ensinar. À medida que nós pedirmos a Deus e o Senhor for colocando no nosso coração o amor por aquelas pessoas a quem nós ensinamos, nós vamos nos sentir cada vez mais impulsionados a ensinar a essas pessoas. E dos resultados do ensino? Resultado de uma vida transformada, de uma vida que está se moldando de acordo com os ensinamentos de Cristo, de uma pessoa que está tendo o caráter de Cristo moldado em si, da salvação dessas pessoas, da transformação de vida dessas pessoas. Os resultados que nós alcançamos através do ministério de ensino, aqueles que nós sabemos que são os resultados que precisam ser alcançados, precisam nos impulsionar a ensinar. Senhor Deus, todos nós, de alguma forma ou outra, somos comissionados pelo Senhor a ensinarmos, a instruirmos pessoas de acordo com os ensinamentos das suas Sagradas Escrituras. E eu peço que o Senhor nos ajude a ter a motivação correta, que o Senhor gere em nós o desejo correto, a vontade correta, os alvos, os objetivos corretos na nossa atuação como ensinadores cristãos. Que a nossa ação não venha a ser mais uma ação feita de qualquer forma, mas que a nossa ação venha a ser uma ação que venha a ser feita levando em consideração, Senhor, que nós fomos chamados para isso, levando em consideração que nós precisamos amar aos nossos
irmãos como nós amamos a nós mesmos, e faz parte desse amor que nós temos por Ele, conduzi-los de acordo com as suas sagradas Escrituras. E que o Senhor nos motive, que a presença do Espírito Santo na nossa vida seja algo que nos impulsione a entregar o nosso melhor nessa ação ensinadora. Que nós não venhamos ser simplesmente pessoas que se preocupam em transmitir conhecimento, em demonstrar também que temos conhecimento, mas que nós venhamos ensinar para a transformação de vidas, para que pessoas conheçam o Senhor, para que pessoas se entreguem ao Senhor, para que pessoas tenham uma vida dentro daquilo que são os princípios que o Senhor tem traçado nas suas Escrituras para elas. Que nós ajudemos as pessoas a conhecerem a Jesus, a se tornarem parecidas com Ele e a proclamá-lo como Senhor e Salvador de outras vidas, Senhor. Nos ajude, nos capacite e que o Senhor venha fazer com que a semente que nós plantamos com o ensino, ela venha germinar, brotar, venha crescer, venha virar uma árvore frondosa que venham dar frutos. Mas que quando esses frutos chegarem, nós não venhamos ter a pretensão de achar que somos nós que somos capazes, que isso é o resultado que nós alcançamos pela nossa força, mas que é um fruto que o Senhor gerou, que o Senhor fez brotar e crescer nessas vidas, Senhor. Nos abençoe e nos conduza, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.